Olá, bom dia, crianças. Vamos então aqui continuar com nossas atividades de arte. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 8 a 11. Hoje nós vamos ouvir sons diferentes, o som das Arábias. Então vamos lá, começar nossas atividades de arte. Muito bem, crianças. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do som das Arábias. Vocês vão conhecer e aprender que, além de tapetes e histórias, a música é um elemento muito marcante nos países que formam o Oriente Médio. Por isso, há uma grande variedade de instrumentos musicais nessa região. E hoje nós vamos conhecer alguns deles. Olha só aqui o Diga aí. Primeiro, eu vou colocar um som para vocês ouvirem, tá? Ouça o som e depois pense aqui nessas perguntinhas do Diga aí. Você conhece esse som? Ele é produzido por qual instrumento? Ele é semelhante a algum som que você conhece? E aí? Então você vai ouvir o som deste instrumento e aí nós vamos conversar sobre este instrumento na nossa aula na sala virtual. Então ouça o som deste instrumento. E então, crianças, gostaram do som que ouviram? E aí? Que instrumento vocês acham que é? É semelhante ao som que vocês já ouviram? Ah, acho que sim, né? Vocês já ouviram um som um pouco semelhante, não é? Então, vocês acabaram de ouvir o som deste instrumento aqui. Ele chama alaúde. O alaúde é um instrumento que tem origem no Oriente Médio e foi criado por músicos árabes há mais de 1000 anos. Então, aqui tem QR Code para vocês ouvirem novamente. Então, acessem aí para vocês ouvirem o som do alaúde. Olha só, aqui está mostrando então uma representação, tá, de música árabe tocando o alaúde. Olha só. O alaúde é chamado de alaúde no Ocidente. Este instrumento foi levado então para a Europa, onde ele ficou conhecido lá como alaúde mesmo, tornando então um instrumento aí de cordas muito importante na música europeia, principalmente durante um período aí chamado de Renascimento. E vocês sabiam que o alaúde deu origem ao violão? Vocês sabiam? Olha só a novidade, não é? Então vamos aqui conhecer um pouquinho mais sobre o violão. Olha só. Vocês conhecem o som do violão? Então vamos ouvir um pouquinho? Então, ouça o som aí de uma trilha de uma música tocada com violão. E então, crianças, gostaram de ouvir o som do violão? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comparar o som do alaúde com o do violão, tá bom? E aí você vai descrever aqui o som desses dois instrumentos. Como que você descreveria? E aí nós vamos conversar na nossa aula na sala virtual sobre as diferenças e semelhanças entre os sons produzidos pelo alaúde e pelo som do violão, tá bom? Mas antes, descreva aqui os sons desses dois instrumentos. Como que você descreveria? Tá certo? Lápis na mão. Veja na página a seguir outros exemplos de instrumentos árabes. Observe esses instrumentos atentamente e marque com C os de corda, com P os de percussão e com S os de sopro. Com os colegas, compare esses instrumentos com aqueles que vocês já conhecem. Com quais instrumentos eles se parecem? Fique então para a nossa aula na sala virtual comentar então sobre esses instrumentos, tá bom? Então vamos então, na página seguinte conhecer aqui outros instrumentos árabes. Olha só. Então aqui vocês vão marcar, tá? Com C os instrumentos que são de corda. Vão marcar com P os instrumentos que são de percussão.
e vão marcar com um S os instrumentos de sopro, tá? Leiam aí o nome de cada instrumento, tá bom? Para vocês, então, conhecerem aí um pouquinho dos instrumentos árabes. Muito bem, vamos brincar. Vai começar o desafio do jogo. Que som é esse? Execute os sons que o professor vai apresentar e tente descobrir a qual instrumento cada um deles pertence. Quantos sons você acertou? Então, vou apresentar para vocês aqui uma sequência de 3 sons. Vocês vão tentar descobrir, tá? Qual é o instrumento, tá? Que cada um destes sons pertence, tá bom? São 3 sons que eu vou apresentar para vocês. Então, atente aí. Muito bem, crianças. E aí, vocês descobriram que instrumento cada um destes sons está sendo tocado? Quantos sons vocês acertaram? Então, na nossa aula na sala virtual, vamos conversar então sobre essa atividade, tá bom? Muito bem, vamos falar agora sobre tambores. Olha só. O tambor é um instrumento presente em praticamente todas as culturas, em diferentes tamanhos e versões. Caracteriza-se por uma estrutura oca, que apresenta uma de suas faces cobertas por uma membrana esticada, que é a percutida, tá? Ela é percutida, então, com as mãos ou com objetos. Os tambores são utilizados em musicais, tá? Ou melhor, em músicas tradicionais de vários povos. Vocês já tocaram algum tambor? Quantos tipos de tambor vocês conhecem? Vamos brincar? Na nossa aula, na sala virtual, vamos então conversar aqui sobre os tipos de tambores que vocês conhecem e se vocês já tocaram algum tambor. A brincadeira de hoje, olha só. Você e seus colegas, você e sua família, vão construir tambores de diferentes tamanhos. Para isso, reúna os materiais necessários e siga as orientações. Olha só. Materiais que vocês vão precisar. Uma lata grande, pode ser de cereal ou de leite em pó. Um pedaço de plástico grosso, como os de saco de ração. Arame, palito de churrasco e rolha para construir uma baqueta. Olha só que legal. Então, você chame alguém aí da sua família para te ajudar, então, a construir aqui esses tambores. E aí, na nossa aula na sala virtual, nós vamos, então, nos divertir e fazer muito barulho aqui com esses tambores. Tá bom, crianças? São as nossas atividades de arte de hoje, tá bom? Aproveitem a aula de hoje, que está muito legal. Ouçam os sons novamente. Apresente os sons aí das Arábias para sua família, tá bom? Mostre para eles quais são os instrumentos tocados nos países do Oriente Médio, tá bom? Bons estudos para vocês, boas atividades e aguardo todos na nossa aula na sala virtual. Até lá!